Boa noite a todos. Hoje, o nosso tema, o nosso objetivo é falar sobre a contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade. E, ao ler e estudar esse tema, eu percebi que há uma necessidade muito grande da gente recordar, um pouquinho lá de trás, do início da história do Espiritismo, para que a gente possa compreender de fato a importância e a relevância do Espiritismo na humanidade. A gente teve o início disso tudo a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e a partir daí a gente começou então a ter uma mudança muito grande na vida de cada um de nós. Desde aquela época, uma mudança muito importante, muito grave. O que nós vamos hoje trabalhar? Nós vamos trabalhar principalmente esses 4 grandes objetivos do Espiritismo. Ao longo dessa apresentação, nós iremos focar sempre nesses pilares, melhor dizendo. E quais foram esses pilares? O primeiro foi a destruição do materialismo. E a gente vai ver na história, que eu disse para vocês inicialmente aqui, do Espiritismo, que quando nós temos o advento, a chegada do Espiritismo, é exatamente no momento em que o mundo vivia muito o materialismo. Nada acontece ao acaso, nada é por acaso. E, como não poderia deixar de ser, o Espiritismo vem exatamente no momento correto, quando era necessário que o véu fosse desvendado dos olhos de cada um do século XX, que foi exatamente quando tudo isso aconteceu, no século XX. O segundo grande pilar do Espiritismo é a transformação moral. O papel da doutrina na elevação ética e espiritual do ser humano. Porque, assim, ele tinha por objetivo, primeiro, destruir, combater o materialismo. Como que eu combato o materialismo? Através de fatos. E a gente vai ver aqui também esse pilar, através dos fatos. Mas não só isso, eu preciso também promover a transformação moral. Esse era um dos grandes pilares também. O terceiro pilar, não menos importante, acho que eu estou na tua frente, né, Cláudio? Não? Então vou permanecer aqui, que eu lembrei que tem que ficar aqui. Vida futura e reencarnação. O Espiritismo traz, então, a quebra do materialismo, mostrando que a vida não cessa com a morte do corpo físico. Então temos aqui o terceiro pilar da contribuição do Espiritismo na evolução da humanidade. E o quarto e último pilar, união entre a ciência e a religião. Uma proposta espírita de harmonização de fé e razão. Isso por quê? Porque lá no século XX, com tudo o que estava acontecendo, começou a haver um descrédito muito grande da religião vigente na época, que era a religião católica. Então, havia, de fato, essa necessidade em que o Espiritismo pudesse ser um elo de ligação entre a ciência e a religião, mostrando, provando que sim, é possível essa convivência em paz, tranquilidade e com crescimento, com evolução das partes. Então a gente já começa a perceber que a proposta do Espiritismo é uma proposta muito coesa, muito forte, que vem de fato no momento onde as pessoas estavam perdendo a sua fé.
Para essa apresentação, a bibliografia que eu utilizei foram as obras básicas, né, chamadas também de fontes primárias, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tenho alguns slides aqui que a gente traz essas afirmativas que estão nesses livros, que são os livros da base da nossa doutrina, mostrando a contribuição do Espiritismo para a evolução da humanidade. Além disso, também, eu fiz leitura também de algumas obras complementares, como, por exemplo, esse livro aqui, Muito Prazer, Eu Sou Espiritismo, de Marcos Chiarelli, Coletâneas do Além e Roteiro, de Chico Xavier. Tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre o Espiritismo no mundo e no Brasil. Então, como eu falei com vocês, tudo começou lá em 1857. O Espiritismo se espalhou pelo mundo e aqui no Brasil, graças a Deus, ele encontrou um terreno muito fértil. O Brasil tornou-se o maior centro espírita do planeta, com expressiva influência cultural, social e assistencial. Que bom! Não é à toa que tornou-se a pátria do Evangelho, né, Ivana? Então, aqui a gente tem o primeiro marco, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. É um marco fundador da doutrina codificada. O segundo foi em 1865, com a publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que aprofunda o aspecto moral e cristão da doutrina. O terceiro foi a fundação da Federação Espírita Brasileira, em 1884, no Brasil. O quarto, já no século XX, a expansão, quer dizer, no século XX, foi a expansão das casas espíritas, obras assistenciais e hospitais fundados com base nos princípios espíritas pelo Brasil afora. Na segunda-feira, eu tive a oportunidade também de estar fazendo esse tema aqui na apresentação. E na pesquisa, eu até brinquei com o pessoal que estava lá, eu queria que o Paulinho ou a Raquel estivessem na segunda-feira, e eles não estavam, mas hoje eles estão aqui. Eu tenho certeza que com essa informação que eu vou passar agora, eles vão ficar muito felizes. O primeiro centro espírita do Brasil foi o Grupo Familiar do Espiritismo, fundado em 17 de setembro de 1865, lá em Salvador, na Bahia, pelo jornalista e educador Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, essa instituição é considerada um marco inicial do espiritismo organizado no país. Então, Paulinho Teles, parabéns. O seu antepassado lá atrás foi o fundador do primeiro centro espírita organizado no Brasil. E o quinto e último aqui nos dias de hoje, nós temos mais de 4 milhões de espíritas no Brasil. Esse é um dado atualizado, acho que 2022 do IBGE, né? 4 milhões de brasileiros. É bastante gente, né? Bastante espírita. Só que ainda, é claro, a nossa doutrina, ela tem um marco inicial em 1857. Então não dá nem para comparar com o número de católicos, que são mais de 100 milhões no Brasil, porque eles estão lá desde do ano 1, né, começando lá de trás, né, que já começou já. Os evangélicos são em torno de 50 milhões. E é claro que a nossa doutrina ela vem evoluindo. E eu tenho certeza que cada um de nós somos essa luzinha que vai clarear o caminho de outros para que possam vir e estar seguindo a gente. O contexto do surgimento da doutrina espírita é muito interessante, que nem eu falei para vocês. Nada acontece ao acaso. Em que momento que isso aconteceu? A Europa estava em transformação nesse momento. O século XX, século XIX, melhor dizendo, foi marcado por profundas revoluções científicas, industriais e filosóficas. E aí o materialismo ganhava toda a força.
Só para vocês terem uma ideia dessa época que eu trouxe aqui para vocês, foi exatamente a época da Revolução Darwiniana, onde Darwin publicou em 1859 a teoria, a origem das espécies, com a teoria da evolução. Então isso foi um marco muito importante, porque a partir daquele momento que ele conseguia mostrar, através dessa publicação, né, que a teoria da evolução era uma seleção natural, isso acaba com a história daquele Deus criador, que criava o bonequinho lá, né, de barro, tinha um sopro divino, e então vinha mais um ser humano. Então o Darwin, nessa época, conseguiu provar isso, que era uma teoria de fato evolutiva, né, que as espécies multiplicavam-se e cada vez mais iam se aprimorando e se adequando. Inclusive Darwin chegou a dizer que talvez no século 22, 23, 24, não sei, no futuro, o homem não teria mais dedo nos pés. Por quê? Porque ele usa calçado o tempo todo, e hoje a gente usa calçado o tempo todo. A gente já sai da cama com pelo menos um chinelo agarrado no pé. E o dedo acaba perdendo a sua função primordial, né, que seria para poder agarrar e tracionar e dar equilíbrio, tá bom? Outra história também que aconteceu nesse mesmo período na Europa foi a história do Pasteur e do Robert Koch. O Pasteur, com as suas vacinas e também com a história da pasteurização, né, que conseguiu mostrar que você conseguia mudar toda a tua estrutura de alimentação a partir da pasteurização, né? Isso tudo causou uma mudança muito grande nos costumes. Robert Koch foi o indivíduo que conseguiu isolar o bacilo de Koch. O que é o bacilo de Koch? O bacilo de Koch era aquele responsável por milhares de mortes por tuberculose. A tuberculose foi uma doença que devastou muito, inclusive aqui no Brasil. E ele tem esse nome, o bacilo de Koch, porque em homenagem a Robert Koch. Então a gente viu que nessa época tudo estava mudando na Europa. Além disso tudo, tinha também a mudança também de invenções com motores elétricos, telégrafos, fotografia, e vai por aí afora. Então muita coisa mudou nessa época, e com isso, é claro que a igreja perdia a sua força. A religiosidade, digamos assim, perdia a sua força. E qual era o papel, então, do espiritismo nesse momento? O espiritismo veio para combater essas religiões já existentes? Não. O objetivo primário do espiritismo é combater o materialismo. Esse é o objetivo primário, que se fixou na Europa a partir do século 19/20, por conta todos esses descobrimentos. E é claro que esses descobrimentos trouxe uma revolução muito grande, uma melhoria na vida de todos nós. Só que era importante que Deus não ficasse longe disso. E pelos evolucionistas, Deus já não existia mais, não tinha necessidade. A religião era tida como um Deus morto, não tinha nenhum valor. E olha que contexto que aparece o espiritismo, né? É o verdadeiro consolador que veio para desvendar, desnuviar todas essas histórias todas que existiam, né, e trazer a razão e a ciência para dentro da religião, para dentro da fé. Então, é exatamente nesse contexto que nasce o espiritismo a partir de 1857, nesse cenário que Allan Kardec, né, introduziu o livro, através do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita nasce como uma resposta equilibrada às lacunas do materialismo e do dogmatismo religioso. A gente pode, assim, num primeiro momento, pensar assim, hoje o conhecimento que a gente vai ter aqui nesse encontro vai ser mais como se fosse uma aula de história. Mas não, a gente vai estar só recordando aqui, mas trazendo para o nosso dia a dia a importância do espiritismo na mudança do nosso comportamento, tá bom? Bom, então vamos falar do primeiro pilar. O primeiro pilar é a destruição do materialismo. Então, o que o materialismo nega?
Ele nega qualquer realidade além da matéria. Então, para um materialista, nada existe além disso. Tudo que é matéria, que ele toca, que ele vê, que ele percebe, esse é o mundo do materialista. Então, para o materialista, morreu, acabou o corpo físico, acabou a história daquele indivíduo. Aquele indivíduo é o nada. Então, para o materialista, após a morte, é o nada existe para ele. E o Espiritismo? O Espiritismo, então, contrapõe essa visão ao demonstrar, por meio de fenômenos verificáveis, que existe sim uma dimensão espiritual da existência. O espírito é a essência do ser humano e não um mero subproduto do cérebro. Então, você imagina para aqueles indivíduos materialistas o que significava a chegada do Espiritismo naquele momento, contradizendo exatamente tudo o que ele mostrava e que ele achava que era. Daí a dificuldade que se teve inicialmente com a doutrina espírita na Europa, por conta exatamente dessa resistência que existia em função da ciência e da comprovação. Então, esses 3 pilares aqui foram que deram sustentação para o Espiritismo. Primeiro, a prova pelos fatos. As manifestações mediúnicas estudadas por Kardec forneceram evidências concretas que a consciência sobrevive à morte do corpo físico, desafiando o paradigma do materialismo de forma racional. Então, foi através de fatos, de prova pelos fatos, que o Espiritismo provou que o materialismo estava equivocado. Outro pilar foi o além da matéria. Além da matéria, demonstrou a existência do espírito, e o Espiritismo restituiu ao ser humano a sua dignidade transcendente. Somos seres, e eu costumo dizer sempre essa frase, somos seres espirituais numa experiência material, e não ao contrário. Estamos no nosso veículo físico hoje, no nosso corpo, fazendo uma jornada do nosso espírito pelo nosso orbe, pela Terra. Certo? O outro pilar também, e é uma frase assim reveladora, é que o Espiritismo mata o materialismo. O Espiritismo mata o materialismo. Essa é a frase de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa afirmação resume o primeiro grande objetivo da doutrina, que é devolver ao mundo uma cosmovisão que inclua o espiritual. Então, mais uma vez, isso aqui era fundamental lá, meados do século XX, início do século XX, final do século XIX. Pode ser que para a gente aqui hoje pareça assim, mas é tão redundante, né? Está falando sobre isso, mas não, a gente está contando a história da contribuição do Espiritismo para o desenvolvimento da humanidade. Então é necessário que a gente entenda lá atrás por que é que esse movimento todo teve tanta resistência lá no início. E mais uma vez, desde aquela época, o Brasil sempre foi um celeiro de espíritas, graças a Deus. O segundo pilar, o primeiro então é a destruição do materialismo, né? O segundo pilar do Espiritismo é a transformação moral, a ética como um caminho espiritual. Para a gente, né, para as leis humanas, a moral normalmente é um conjunto de regras, de leis, né, que regulamentam a nossa vida, né? Porém, para o Espiritismo, a moral não é um conjunto de regras externas, mas a expressão natural do progresso espiritual. Ou seja, quantas vezes a gente vê uma pessoa que tem um desenvolvimento intelectual muito grande, mas moralmente muito baixo, muito pequeno. A gente cansa de ver, né? A gente cansa de assistir isso. Principalmente, a gente tem assistido isso mais ultimamente nos líderes das grandes nações. A gente vê países que ainda são favoráveis à morte, né, à pena de morte. Né? Então isso, e país desenvolvido,
tecnologicamente falando, inclusive. País com uma cultura muito grande, mas infelizmente com moral ainda, um desenvolvimento moral muito baixo. Então, a transformação moral que o Espiritismo propõe é exatamente essa, que está na nossa reforma íntima, que está no nosso eu, né? Então é fundamental que a gente sempre observe isso. Praticar o bem, cultivar a caridade e eliminar os vícios são etapas essenciais da evolução humana. A verdadeira missão de cada encarnação. Então vejam, agora a gente já conseguiu, né, sair lá de trás da história do século XX e vir para a gente aqui, né? Então, quando eu falo que praticar o bem, cultivar a caridade e eliminar os vícios são etapas essenciais da evolução da alma, eu estou falando de quê? Eu estou falando da nossa autoanálise, né? Da gente olhar para dentro da gente mesmo e poder assistir aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa mudar. E acreditem, sempre teremos bastante coisas para melhorar. Muitas coisas, principalmente porque a gente vive num mundo material, onde os bens materiais, eles têm uma força muito grande sobre todos nós. É muito difícil você se desapegar das coisas materiais, desapegar mesmo das coisas materiais. Então, queridos, é fundamental que a gente comece a exercitar pelo pouco, né? Às vezes a gente olha, a gente pensa que caridade, eu já falei isso aqui acho que da última vez, a gente pensa que caridade é quando a gente passa por uma pessoa na rua que está pedindo alguma coisa e a gente para e oferece um dinheiro, alguma coisa. A gente pensa que caridade é quando a gente vem aqui no centro e coloca numa caixinha que eu não vi, para colocar alimento para as famílias que necessitam. A gente pensa que caridade é quando a gente compra uma rifa beneficente, quando a gente vai a um teatro, a um show beneficente. A gente pensa que tudo isso é caridade, e é também caridade. Mas caridade também é quando eu olho o meu armário, o meu guarda-roupa, e vejo uma porção de camisa de representante que eu tenho lá e que eu não doei ainda. Isso é caridade. Quando eu vejo assim, pô, Luiz, tu se aposentou recentemente, tu era representante, tu tinha até o apelido de arrumadinho, de tanta roupinha arrumadinha que você usava, e você não usa mais. Por que você não abre teu guarda-roupa, né, Ivana? Pega aquelas roupas que tem lá dentro e dá para alguém, porque tem alguém que com certeza vai precisar. Você está vendo como que o Espiritismo é? Ele coloca a gente aqui na frente para falar e de repente tu lembra que você não está fazendo isso. Aí tu fala, meu Deus. Mas não é verdade? Quando a gente abre a despensa da gente e a gente vê lá, eu comprei ervilha, nem sei por que eu comprei ervilha, aqui em casa ninguém gosta de ervilha, mas por que essa ervilha está aqui? Vou esperar dar bicho? Não, pega aquela ervilha e dá para alguém. Faz alguma coisa, muda a tua atitude. Para as meninas que gostam de muitos sapatos, homem não gosta de tanto sapato não, né, André? A gente compra um e fica com ele e vai para lá, e vai para cá, vai para cá, vai para lá. Mulher gosta de ter muito sapato para combinar com a roupa, com o cinto, com a bolsa, com o brinco, com a unha, né? Com tudo. Então, às vezes está sobrando sapato que a pessoa nunca mais usou uma vez só na vida, foi naquela festinha de 15 anos que foi, e está lá. E tem tanta gente que está descalça, precisando de um sapatinho. Então isso que é a transformação moral, é quando a gente começa a ver o outro nas coisas que para a gente está sobrando. Bom, mais uma vez, os pilares da transformação moral não poderia deixar de ser, o primeiro é a lei do amor. Ela é fundamentada nos ensinos de Jesus. A moral espírita tem como princípio central o amor ao próximo, a compaixão e o perdão. Virtudes que elevam tanto quem as pratica quanto quem as recebe. E ainda digo mais ainda, quem as pratica recebe uma luz ainda maior. A pessoa se sente muito bem. É claro que é aquele que recebe também. Mas por que a gente está falando disso daqui, da lei do amor? Porque quando se fala em espiritismo, muitas pessoas que não conhecem a nossa doutrina podem imaginar que a gente esteja distante do Evangelho de Jesus. E muito ao contrário. Nós estamos dentro dele, intrinsecamente ligados ao Evangelho de Jesus. O segundo pilar do espiritismo, para a transformação moral, é ver o mal como imperfeição. Olha bem, ver o mal como imperfeição. O espiritismo compreende o mal
não como uma entidade maligna, mas como imperfeição ainda não superada. Sabe por quê? Porque todos nós seremos espíritos superiores num determinado momento. Uns mais rapidamente, outros mais demoradamente. Por isso, o mal, para nós espíritas, não é uma entidade maligna. Por isso que a gente não deve desejar o inferno para ninguém. Por quê? Porque aquele que hoje a gente está vendo aqui todo tortinho, amanhã vai ser um espírito crístico também. Vai evoluir, não tem jeito, a evolução é a nossa senda, não tem jeito, a gente vai chegar lá. Então o Espiritismo compreende dessa forma. Isso transforma a culpa em responsabilidade e o julgamento em compaixão. Então, ao invés de julgarmos, deveremos ter compaixão. Essa que é a história, né, da benevolência, não é isso? Da história da benevolência. Exatamente essa história aqui da benevolência, é a compaixão. Quando a gente vê uma pessoa errada, aquela buzina que sai gritando aqui, no trânsito principalmente, ao invés de ter raiva, ter compaixão. E o terceiro pilar é a caridade verdadeira, com a afirmativa: fora da caridade não há salvação. Essa máxima espírita indica que a prática desinteressada do bem é o critério mais seguro do progresso espiritual genuíno. E quando falo aqui, eu fiz questão de ler aqui o desinteressado de aparecer, porque hoje tudo é selfie, né? Se eu vou dar uma ajuda para alguém, eu faço uma selfie. Que eu estou ajudando alguém, né? Que eu estou fazendo. Então, que a mão direita faça, que a esquerda não saiba, e assim, né? De um lado e do outro, né? Que a gente possa ser caridoso, mas sem precisar ficar chamando a atenção sobre isso. O terceiro pilar que a gente viu da doutrina é a reencarnação e a vida futura. A doutrina da reencarnação é uma das pedras angulares do Espiritismo. Ela responde às grandes questões da humanidade. Por que existem desigualdades? Por que alguns sofrem mais? O que acontece após a morte? Com uma lógica de justiça, progresso e continuidade. Essa foi uma das grandes questões que eu tive quando ainda jovem. Eu participava do grupo de jovens da Igreja Católica lá no bairro, no Carangola, lá no Divino. E aí eu tocava violão nessa época da igreja e tudo mais, e tinha o pároco, que era o padre Dilson, era uma pessoa que eu tinha um relacionamento muito bom. E na época ainda era seminarista o padre Jaque, que eu também tinha um relacionamento muito bom com ele também. Mas eu sempre questionava muito sobre exatamente isso aqui. Por que algumas pessoas nascem tão miseráveis, tão na pobreza, e outros tão na riqueza? Por que as pessoas, alguns nascem com determinada doença? Aquela criança que nasceu assim, eu questionava, eu perguntava, mas por que é que Deus permite que isso aconteça? Aí o padre Gilson me dizia assim: Beto, vai me chamar por Beto, eis o mistério da fé. Porque a gente não sabe por que nasce, mas tem que ter uma razão para nascer assim. Isso me fazia mal, eu não conseguia entender. Então, eis o motivo de eu estar aqui hoje com vocês, falando com vocês. Há alguns anos atrás, quando eu aceitei o convite para vir aqui nessa casa para conhecer a doutrina espírita, eu e minha esposa, a gente já tinha rodado por várias igrejas evangélicas, procurando alguma que a gente pudesse, que a Igreja Católica eu já tinha rodado bastante, alguma que a gente pudesse se encontrar, e graças a Deus a gente se encontrou aqui. Eu me dedico um pouco mais ao estudo, né, que eu gosto, leio bastante, porque aqui a doutrina, exatamente com isso aqui, ó, com uma lógica de justiça, progresso e continuidade. O Espiritismo fez toda a diferença na minha vida, porque essas questões, só mesmo no Espiritismo que eu encontrei a resposta. Porque o véu caiu, porque nada é o acaso, porque aquela criança que estava lá, que o pai achava que estava morta e que Jesus falou levanta, ela tinha catalepsia.
Jesus sabia que ela tinha catalepsia. Não que ele não tivesse o poder de fazer aquela criança acordar. Claro que ele tinha, né? A evolução moral daquele espírito permitia a Jesus que pudesse fazer. Mas ele sabia do problema dela. E para muitas pessoas que ali foi um milagre, que foi isso aqui, nada mais foi do que aquele desperto, a força dele, né, a energia dele. E ela saiu daquela crise de catalepsia e acordou. E assim aconteceram vários milagres. E só no Espiritismo que eu fui entender que a fé ela pode andar junto com a razão. E isso não me fez diminuir em nada a minha fé em Jesus, a minha fé na doutrina. A minha fé em Deus, a minha fé na vida eterna, ao contrário, amadureceu a minha fé. É essa mudança que o Espiritismo pode trazer na nossa vida. A mudança de que a gente precisa, de ter a certeza de que tudo passa. As coisas ruins, as boas também. E a gente está sempre num processo evolutivo. Tá bom? Então, baseado nisso, essas frases aqui, ó. Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e reparação. Que ninguém tenha dúvida sobre isso. As provações da vida têm propósito evolutivo, não punitivo. Essa é aquela que justifica aquelas doenças, os problemas que cada um de nós passamos. Nada é punição. Nada é punição. Tudo é para o nosso bem. Todo mal é para o nosso bem. Podem estar certos disso. O amor e os vínculos afetivos transcendem a morte. Essa é uma outra também, né, que acaba com a história do materialismo, né? O amor e os vínculos afetivos transcendem a morte. E eu estava falando com o André aqui antes de vocês chegarem. Na segunda-feira, foi no finalzinho, que eu até coloquei essa música para tocar, porque tive chance para fazer isso. Aqui hoje não vai dar tempo. O amor e os vínculos afetivos transcendem a morte. Aqui acho que todo mundo conhece Marília Mendonça, né? Aquela cantora que teve uma morte trágica, inclusive. Ela canta uma música que é de uma dupla sertaneja, que é de Paulo e Paulino. E essa música se chama Estrelinha. Então, é uma música sertaneja, né? E que uma letra com uma história toda, na minha opinião, eu acho que o André também concordou, né? Voltada para a vida pós-morte, para o espiritismo. Ela diz o seguinte: enxuga esse rosto e vem aqui fora. Como de costume, vamos conversar. Para te alegrar, tem até vagalumes. Tem dias que vai piorar a minha saudade, né? A saudade vai apertar. Até que ser tá indo bem. Faz falta aqui para mim também. Então, essa mãezinha que partiu está dizendo para o filho, faz falta aqui para mim também, onde eu estou. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde, esperando só para ganhar um beijo de boa noite antes de você dormir? Então, o filho chegava à tarde, ela ficava acordada esperando para ganhar um beijinho. Daqui não é diferente. Eu te beijo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui para cima. Sabe lá no céu, aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei para você? Então, hoje é minha morada, a minha casinha. Mesmo que de longe, tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Então, a gente não encontra música espírita só nos autores espíritas, não, né? A gente encontra onde quer que a gente tenha ouvidos para ouvir, né? Então você vê que o amor e o vínculo afetivo transcende, de fato, a morte, graças a Deus. Ó, quão bom e quão suave essa notícia que a gente recebe aqui. O progresso espiritual é gradual, inevitável e eterno. Essa foi uma outra verdade que a doutrina nos trouxe, que o nosso progresso ele é inevitável e eterno. Por isso, não devemos julgar.
o último pilar... desculpe, aqui tem um organograma. Acho que é um organograma, né, André? Isso aqui. Não sei se chega a ser um organograma. Não sei bem o que é, mas assim, o nome certo. Aqui mostra um resumo, né, da vida da gente, do ciclo, né? A vida no plano espiritual, né, quando você está aqui na erraticidade, o planejamento e aprendizado, o planejamento da reencarnação e aprendizado, a encarnação, a desencarnação, o progresso que você teve e uma nova reencarnação. Então a gente vê aqui que é um ciclo evolutivo, um ciclo que não para. E finalmente o último pilar, que fala da união entre a ciência e a religião, o grande diálogo. O Espiritismo propõe superar a falsa oposição entre ciência e religião. Enquanto a ciência investiga as leis da natureza, a espiritualidade explora o sentido da existência. Isso faz toda a diferença, a gente entender isso. Que a ciência investiga as leis da natureza, a espiritualidade o sentido da existência. O Espiritismo integra ambas sob o princípio de que a verdade é uma só e que fé e razão se complementam. É claro que fé e razão se complementam. O que seria, então, a ciência sem a religião? A ciência sem religião produz conhecimento técnico, mas pode gerar também desumanização, vazio existencial e uso irresponsável do progresso. Sem ética espiritual, a ciência perde o seu norte moral. E a religião sem a ciência? A religião sem a ciência, ela tende ao dogmatismo, à superstição, ao obscurantismo. Sem o rigor racional, a fé pode se tornar instrumento de dominação, ao invés de libertação. Então a gente vê que existem também países que, por conta dessa fé, dessa religião, sem a ciência, eles matam, eles fazem barbaridades. A gente está vendo lá no país agora que está em questão de guerra com os Estados Unidos, que é o Irã, que eles estão mataram inclusive jovens atletas, porque não concordam com o sistema do país político. Então a gente vê aqui uma religião que de fato fica só dentro do obscurantismo mesmo, dentro do dogmatismo. Se saiu daquilo, está fora, está morto. E o Espiritismo como síntese. Ao exigir que seus princípios resistam ao crivo da razão e da moral, o Espiritismo apresenta-se como uma doutrina simultaneamente científica, filosófica e moral, unindo o melhor dos dois mundos. Lembra que eu falei com vocês, quando eu estava falando sobre os livros básicos, né, da fonte, né, básica de estudo da gente, da fonte primária? Então, a questão, Livro dos Espíritos, questão 798 a 802. Essas questões 798 a 802, elas abordam diretamente a contribuição do Espiritismo para o progresso moral. O Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre o papel da doutrina na transformação social individual. E essa foi uma pergunta, uma preocupação também de Kardec. O quanto que o Espiritismo poderia contribuir para a transformação social e individual. Então, de uma maneira bem resumida, ele perguntou o seguinte: o Espiritismo será crido por todos os homens? Poderá ele transformar a humanidade? E a resposta dos espíritos foi sim, afirmando que a doutrina tem poder de transformar a humanidade ao esclarecer as mentes e elevar os corações. A questão 799 a 802 fala sobre o progresso moral. Essas questões detalham, da 799 a 802, como a compreensão da vida futura, da reencarnação e das leis espirituais modificam o comportamento humano, pois reduz o egoísmo, fortalece a solidariedade e dá sentido às provações da vida terrena. Então, a importância do Espiritismo na evolução da humanidade
está também presente nas questões do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver agora aqui do Livro dos Médiuns. A sabedoria dos espíritos superiores. A segunda parte do Livro dos Médiuns, nas dissertações espíritas do capítulo 31, foram apresentadas 16 comunicações, de espíritos superiores sobre os temas fundamentais da evolução humana. Cada item revela um aspecto do progresso moral e espiritual esperado da humanidade. Então aqui, dos itens 1 ao 5, de novo, fala sobre a lei do amor. Os primeiros itens tratam da caridade, do amor fraternal e da necessidade de superar o egoísmo como base para o progresso coletivo da humanidade. Do item 6 ao item 10, fala da sabedoria e humildade. A humildade intelectual, o reconhecimento das próprias imperfeições e a busca sincera pela verdade são apresentadas como virtudes essenciais ao espírita genuíno. Então, é claro que a vaidade não ocupa espaço, não pode ocupar espaço dentro da vida de um espírita. É exatamente aqui que ele fala sobre essa humildade intelectual, tá bom? E, finalmente, dos itens 11 ao 16º, ação e missão. Esses itens finais exortam os espíritas a traduzirem sua fé em ação concreta, servir, consolar os aflitos, difundir a verdade, ser exemplo vivo dos princípios que professam. Então, a base da doutrina está sempre fundamentada na lei do amor, na sabedoria, no conhecimento que cada um espírita deve ter, por isso a razão acompanha a fé. A gente não pode ter uma fé cega, a gente tem que ter o conhecimento, e de nada disso vai valer se a gente não tiver o último braço, que é a caridade. Tá certo? Então essa é a transformação que o Espiritismo propõe para cada um indivíduo. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz essas informações. No capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele define com clareza quem é o verdadeiro espírita, não pelo rótulo, mas pelo comportamento. Trata-se de um dos textos mais exigentes e inspiradores de toda a codificação kardeciana. É de fato, não é espírita quem não crê na reencarnação e na comunicação dos espíritos. Claro, isso está bastante óbvio para a gente, né? É claro que uma pessoa que não acredita na reencarnação e nem na comunicação dos espíritos, é claro que essa pessoa não é, né, Carlos? Não é espírita, afinal de contas. Mas também não é verdadeiramente espírita aquele que crê, porém não tira de sua crença a consequência prática que ela comporta. Ou seja, se eu acredito na reencarnação, se eu acredito na comunicação dos espíritos, mas isso não muda a minha atitude, não muda a minha vida, não muda em nada, desculpa, mas você está estacionado. Você não está andando, você está estacionado. E o Espiritismo quer que você ande, quer que você progrida. Essa informação está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 4. O bom espírita é aquele que coloca em prática os ensinamentos morais da doutrina. Ele é paciente nas provas. Paciente nas provas, né? Quantas vezes a gente tem uma dor de barriga e a gente fica desesperado porque a gente está tendo um problema, um pequeno problema. Então, que a gente tenha mais fé nos momentos das provas, porque as provas vão existir
para todos nós. A boa notícia é, a gente vai superar, a gente vai passar. Mas as provas vão existir. Deus nos prometeu a vida eterna, mas Ele não disse que seria fácil também, não. Ele disse que ia ter problema sim, tá bom? Então, Ele é paciente nas provas, caridoso com os irmãos, humilde diante de Deus e perseverante no caminho do bem. O aprofundamento fala assim sobre o progresso social como fruto do progresso moral. Ou seja, não existe um progresso social ideal se não existir um progresso moral. A gente até vê, que nem eu falei aqui, de países muito desenvolvidos, né, de um povo muito culto, muito desenvolvido, mas sem um progresso ético e moral. O Espiritismo, ele compreende que nenhuma transformação social duradoura acontece sem transformação moral interior. Então, conhece-te a ti mesmo, é assim, para você passar, te entender, conhecer primeiro a você, ver o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, tá? E aí sim, você consegue ter uma transformação social duradoura, porque você conseguiu mudar o teu eu. Reformas políticas, econômicas e tecnológicas são insuficientes se não forem acompanhadas pela elevação ética dos indivíduos. Bom, a gente está vivendo exatamente isso, não só aqui no Brasil, né, mas como em vários outros países a gente vê que a política, quando se afasta exatamente da elevação moral, o que a gente tem é exatamente isso que a gente está assistindo. Países que são favoráveis e que regulamentam o aborto, né? E vai por aí afora, né? Pena de morte e uma série de outras coisas. Bater num cachorro é um crime violento, eu também concordo. Tirar a vida de uma criança dentro da barriga de uma mulher também é um crime hediondo. Então, a gente tem que parar e refletir sobre o que vem acontecendo hoje no mundo todo, se é porque a gente não está muito distante disso aqui, da evolução moral. Outra situação também prevista aqui pelo Espiritismo é que a redução das desigualdades passa pela solidariedade vivida, não apenas legislada. Ou seja, quando a gente pensa numa solidariedade vivida, não apenas legislada, eu estou dizendo o seguinte: o compromisso é dos governos, sim, é do Estado, do município, mas eu também tenho a minha parcela de compromisso. Não adianta eu só colocar no colo do vereador, no colo do prefeito, no colo do governador, no colo do presidente, do senador, para ele, e eu aqui, da Francisco Frambach, aqui onde tem a casa da minha mãe, na Machado Fagundes, o que eu tenho feito para contribuir, para ajudar para aquela pessoa que precisa da minha mão, do meu braço naquele momento? Eu viro as costas, eu continuo, eu faço como os políticos, eu quero só o voto, é só quando eu venho aqui que falo com vocês, e é assim que a gente tem que parar para pensar na vida da gente como que é. A paz entre nações começa pela paz interior de cada ser humano, acho que ninguém tem dúvida disso. O progresso científico deve ser guiado por uma ética de amor e de responsabilidade. A educação moral é tão fundamental quanto a instrução intelectual. Aqui a gente tem uma imagem de pessoas, eu não sei se eles estão no mercado, estão numa coisa, eu sei que está todo mundo rindo, todo mundo feliz, todo mundo se relacionando, né? Esse aqui é um exemplo de progresso social. Eu não sei se aqui nesse meio tem um progresso moral, mas o progresso social mostra esse contato, essa vivência que a gente tem o tempo todo com várias pessoas, né? Com vários costumes, pessoas diferentes umas das outras. E eis a cereja do bolo. Kardec, ele não via no Espiritismo apenas uma crença pessoal, mas ele via como um agente de renovação civilizatória. Essa é a cereja do bolo. Ele não viu como uma crença só dele, pessoal, uma coisa que muda cada um, não. Ele viu, de fato, como um agente de renovação, uma perspectiva muito boa. Já finalizando, já chegando aqui nos 2 últimos slides, os 4 pilares da contribuição espírita à humanidade. Se a gente reunir os 4 objetivos fundamentais da doutrina espírita, nós teremos essa visão aqui.
uma contribuição como um todo coerente e complementando o outro. Então, o primeiro que a gente viu aqui, que é a destruição do materialismo, revela que a existência humana transcende a matéria, restituindo ao ser humano sua dimensão espiritual e seu sentido de eternidade. O segundo que a gente viu é a transformação moral, orienta o ser humano para o aperfeiçoamento ético contínuo, tendo o amor e a caridade como critério supremo do progresso, a vida futura e a reencarnação, oferece uma explicação racional e justa para as desigualdades humanas, transformando sofrimento em aprendizado e morte em transição. Isso é fundamental. A morte é um processo transitório. A morte não existe. O que morre é o corpo físico. A gente está apenas fazendo uma transição entre os mundos. Tá bom? Isso é muito consolador. Ciência e religião unidas, o último pilar, propõe que a busca pela verdade seja ao mesmo tempo racional e espiritual, superando o conflito histórico, né, entre fé e razão. O último slide aqui mostra o espiritismo como um farol para o futuro da humanidade. Ao destruir o materialismo, promover a transformação moral, iluminar a compreensão sobre a vida futura e unir ciência e religião, o Espiritismo oferece à humanidade um caminho de progresso integral, não apenas tecnológico ou econômico, mas profundamente humano e espiritual. A verdadeira contribuição do Espiritismo não está em seus fenômenos, mas em seu fruto. Que fruto é esse? Homens e mulheres melhores, mais compassivos, mais conscientes de sua responsabilidade perante Deus, perante os irmãos e perante a eternidade. Bom, pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero, sinceramente, que essa mensagem tenha sido assim bem aceita por todos vocês. O papel mais importante do Espiritismo é a transformação moral de cada um de nós. Sem essa transformação moral, nós não iremos evoluir em absolutamente nada. Ficaremos estacionados. Tá bom? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que tenham um excelente feriado. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado.